Boa noite, pessoal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. E finalmente chegou o domingo, o primeiro dia da semana em que estamos reunidos com a falange gloriosa dos trabalhadores do Evangelho no Lar, aí na sua casa. E você já deixou tudo preparado para o nosso tema de estudo do dia de hoje, deixou a sua Bíblia, deixou a sua água, colocou os nomes na peneira, debaixo das pétalas de rosa, para fazer aquele trabalho de oração pelos entes queridos da terra e do céu da terra. E vamos hoje receber, dentro desse novo formato do Evangelho no Lar, em que estamos trazendo a origem do Evangelho. Então já falamos dos profetas, falamos do nascimento de Jesus. E não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisam ouvir uma palavra, porque afinal a missão é nossa, né? Ir de pregar. E vamos receber com a gente hoje aqui, iluminando o nosso Evangelho, Rose Odoni. Salve Jesus, querida, seja bem-vinda. Salve Jesus, Jeane, salve Jesus a todos vocês que estão neste momento tão sublime, um momento tão especial das nossas vidas, não é, Jeane? Verdade. Nossa, essa saudação foi tão bonita da Rose que eu senti até que os irmãos do plano espiritual responderam. Nós estamos aqui, salve Jesus. Salve Jesus, senhor Wilson Lemos, seja bem-vindo. Opa, bom demais, claro, estamos aqui mais uma vez com o Evangelho no Lar, convidando a família por esse momento. Aliás, todos os domingos estamos aqui com vocês. Todos os domingos, super aqui com vocês. Gente, hoje o nosso trecho do Evangelho, você já deixou sua Bíblia aí separadinha. Lucas, o terceiro evangelista, metade da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas. Achou? Muito bem. Capítulo 2, versículos de 25 a 30. E a Rose vai começar para a gente, por favor. É sempre muito especial, né, para a gente estar falando sobre o Evangelho. Neste momento, agora, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Havia então em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, que tinha esse costume nessa época, né? Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2, 25, 30. Maravilhoso essa passagem. Maravilhoso. E vamos ver agora o contexto histórico num breve relato desse momento. A lei de Moisés determinava que todo primogênito, ou seja, o primeiro filho, fosse apresentado no templo. Simeão, ancião de Jerusalém, cheio de inspiração divina, reconhece no menino a salvação prometida. Este encontro simboliza a ligação entre as promessas antigas e o cumprimento no Cristo Jesus. E, Rose, esse reconhecimento dos sinais de Deus na tua vida cotidiana, como que isso se dá? Parece um anjo na tua frente, fala, bom dia, Rose. Sempre vamos bom dia. Acordar? Sempre bom dia, né? Bom dia. Anjo, né, falando bom dia todo momento, né? Bom demais. Mas não é assim, né, Jeane? A gente
aprende, né, com toda essa espiritualidade, que os mínimos sinais, né, às vezes a gente não dá importância, né, como por exemplo, você sempre segue por um caminho na rua, você está andando na rua, sempre faz aquele caminho. De repente você resolve, não, hoje eu não vou por aqui. Né? Eu vou contornar uma rua, posso até andar um pouquinho mais. E aí depois você fica sabendo que houve um assalto, houve alguma coisa ali que poderia te afetar. Verdade. Então, para mim, isso é um sinal. Com certeza. Né? E para você, isso. Wilson, como que você vê esses sinais de Deus? Como que isso se É processa? o tempo todo. É o tempo todo. Às vezes você esquece algo em casa e volta, né? Já aconteceu isso comigo, de eu voltar 2 vezes para buscar a chave que eu esqueci, aí eu esqueci foi o controle, depois esqueci foi a chave. Eu voltei 2 vezes. Mas lá adiante você vai ver o resultado disso. Você vê que algo ia acontecer com você grave. Então isso não, a gente não pode reclamar. Nunca. De jeito Não nenhum. reclamar. Às vezes algo entre aspas, ruim acontece com você, mas para poder não ter uma coisa pior que vai acontecer com você. Então, são sinais de Deus. Quando você tem que ter essa percepção, os nossos irmãos espirituais aqui sempre falam isso para nós. Captar os sinais, estar concentrado. É verdade. E, Rose, as tradições, porque aqui nós vimos toda essa apresentação de Jesus no templo, obedeceu, obviamente, a toda uma ritualística da época, né? De apresentar a criança no templo. Você considera que essas tradições, de um modo geral, não somente aqui da época de Jesus, mas as tradições de um modo geral, desde que você era menina, tudo que ele foi ensinada, se isso de alguma forma fortalece a sua fé? Fortalece muito, porque a gente vê muita coisa, inclusive, da nossa ancestralidade. Né? Então, muita coisa que vem lá de trás são rituais que fazem a gente evoluir, a gente crescer. Então, realmente, né, tanto os sinais quanto esses rituais que acontecem nas nossas vidas, que a gente traz, que vem né, de muitos anos, muitos milênios, são coisas que, para a gente crescer, faz com que a gente evolua, porque a nossa alma precisa disso, né? Inclusive os nossos conhecimentos. Com certeza. E para você, Wilson? Mesma coisa. Foi passado a mim, quando era criança, o costume de você... A gente fazia missa, né? Fazia missa em casa. A minha avó fazia isso. Depois foi mudando. Missa em casa. Fazia, não era missa. Eu entendia aquilo como missa, mas ela falava que não é missa, era culto. Era um evangelho no lar. Era um culto, mas o evangelho no lar ele veio depois desse nome. Né? Então, assim, eu entendi que era uma missa, era um culto. Na minha cabeça, que era criança, isso era uma missa, mas não é missa. Mas missa na igreja, mas o culto é também na igreja. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo. Evangelho no lar. Mais pra frente. Então, costumes que te deixam bem. Oração antes de dormir. Sempre isso nos fortalece. Então, eu passei para meus filhos esse costume, né? De dar bênção. Isso. Até hoje. Certo, uns costumes bons. E fazer, que não era missa, mas não é também culto, é evangelho no lar. Você trazer o evangelho para dentro da sua casa, ao invés de você sempre ir na igreja. É bom ir na igreja? Lógico que é. Claro que é. Mas o mais importante é você fazer da sua casa uma igreja. É importante. verdade. Então são os costumes. Para mim é importante. Eu adoro. Claro, que bom. E a gente observa aqui nessa história de Simeão que ele sabia que viria o Salvador, né, Rose? Sim. Mas o que mais salta aos olhos, que desperta a nossa atenção, é a paciência dele de esperar por algo que ele foi intuído, ou seja, totalmente pela fé. Como é, na sua vida, essa espera pela fé de algo que você ainda materialmente não consegue ver? Muitas vezes nós somos impacientes em querer tudo para ontem, não é? E a espiritualidade ensina para a gente que essa paciência que nós temos é justamente para a gente poder entender todos esses ensinamentos que a gente já conhece, todas essas orientações. Então, ser paciente, né, como Jesus foi.
Jesus foi muito paciente e ainda é com a gente. Ainda é com todos nós, não é? Verdade. E essa paciência, Wilson, por isso revelado como pai, daqui a um tempo como avô, como que funciona? É tranquilo, para mim é tranquilo, né? Então, assim, eu tenho que esperar mesmo, não tem jeito não, porque você espera, você vai trabalhar, espera, vai receber o pagamento, demora, É verdade, tem que esperar. ué. Você vai tomar um banho, você espera esquentar a água. Então, tudo é uma espera. Então, a vida vai mostrando, olha, fulano, vai devagar nas coisas, tudo é uma espera. Então, os pacientes herdarão a terra. Segunda Então, bem-aventurança. É isso mesmo. Os pacientes herdarão a terra. Eu destaco, dentro desse pouco tempo que eu tenho aqui, e vocês observam que o Evangelho no Lar, ele é uma pincelada em algum tópico, né? Nós vamos aprofundar no Playtems, vamos aprofundar aí nos demais programas, que serão, então, objetos de estudo, mas eu quero trazer um testemunho da tradição da hora do Ângelus na minha vida. Eu era bem menina, eu tive sorte de nascer em berço espírita. 18 horas eu ouvia a música da Ave Maria. E eu parava. Porque eu sabia que aquela era a hora da oração. E dentro dessa mística, né, da hora do Ângelus, vamos trazer com o Wilson a oração desse momento tão especial, para fluidificar nossas águas, nossos corações, nossos espíritos, preparando aí para mais uma semana de força, de coragem, de alegria, de proteção espiritual. Vamos com a hora do Ângelus. Prece. Estendei vossa mão, bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes da alegria. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Que coisa linda essa oração. Que emoção. E sobre essa égide de amor e gratidão, vamos beber das nossas águas. Graças a Deus, agradecendo a presença de Rose Odoni, mãe e vó entre nós, representando família Odoni, na sua garra, seu amor, seu testemunho a Jesus. Gratidão, volte sempre. O Wilson Lemos, nosso amigo de longa data, volte sempre. Estamos aí, muito obrigado a todos. Gratidão a todos. Gente, beijo no coração. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo.